os caras ficavam pegando no pé do teu pai, que ele teria dito que se tomasse a vacina, tu ia virar jacaré. Não, mentira. Aí, pô, você precisa de Mentira. você precisa de um pouco de desonestidade intelectual pra ouvir aquilo que ele tá falando ali e achar que ele tá falando sério, né? Então, aí, esse que é meu ponto. Cara, dá pra você atacar por um monte de coisa, mas quando a gente ataca o outro por um motivo que não é verdadeiro, tu enfraquece no fim das contas. Não, cara, ali, assim, qual era a preocupação dele? Você já leu a bula de alguma vacina, cara? Cara, já tem uma porrada de coisinha lá. Cara, o que ele pensava? Cara, Mentira. De uma vacina, eu nunca li a bula. o que ele fala? Não, é assim, se você parar pra ler, é assustador, os efeitos colaterais daquilo. Mas Eu tomei 2 doses de AstraZeneca. Se ler a bula do remédio que teu pai tava tomando Também, até outro dia... tem os efeitos colaterais. Esse é um ponto. Vale o risco você tomar isso ou vale o risco você, né, talvez pegar a doença e se imunizar naturalmente, né? Enfim, mas essa discussão aí, bicho, já foi. Eu acho que a história vai... Os estudos que vão aparecendo, como já tem da John Hopkins, né, dizendo que o tratamento precoce, que foi tão demonizado, se tivesse sido colocado em prática, ia salvar muita vida. A gente não podia falar dos efeitos colaterais da vacina. E hoje a AstraZeneca, que foi a vacina que eu tomei 2 doses de AstraZeneca, foi tirada de circulação por causa dos efeitos colaterais. Eu tenho cardiologista na família que fala que problemas cardíacos explodiram desde a pandemia para cá, e ninguém sabe se é a vacina ou se foi o vírus. Então, assim, o Igor, essa é uma pauta, cara, que eu acho que... Eu falava isso para ele na época. Rapaz, não precisa você ficar falando toda hora, cara, o que você já marcou sua posição, você como líder da nação já demonstrou a sua preocupação, que realmente isso não foi nem testado em animal, é verdade. Mas você já demonstrou a sua preocupação, faz a sua obrigação. Dá a vacina para quem quiser tomar, tome. Você já avisou, porque ele tinha uma preocupação de ele ser responsabilizado por aquilo depois. E você tá fazendo a sua parte, você deu o seu alerta, cara. Entendi. E como esse negócio de ele ser um líder que se preocupa de verdade com aquilo, ele fala, cara, se as pessoas começarem a morrer, eu vou me sentir mal de não ter falado isso. Então, assim, ele deixava a preocupação eleitoral de lado para prevalecer o papel de alguém que está preocupado de fato com a saúde dos brasileiros, né? Só que isso já tinha uma vontade da imprensa também. Ele dava umas vaciladas, umas escorregadas nas falas dele, deturpavam muito o que ele falava. E aí, enfim, o resultado foi o que a gente viu. Mas todo mundo, não é todo mundo que percebe, né, essa maldade. Tem muita gente que pode não acreditar também, mas não tá nem aí. Passa pra frente a mentira, fake news, se tá desgastando um adversário político meu, eu não tô nem aí. E a gente não via essa caça na internet, aos perfis em redes sociais que faziam esse tipo de fake news, né? Como fazem com a gente até hoje. Mas, cara, me conta como é que onde é que você tava no dia que os caras... No fatídico dia que os caras foram buscar teu pai? Cara, eu tava em casa, eu tava dormindo. Eram as 6 e pouca da manhã, eu acordo cedo. Aí quando eu pego o telefone, às 6 e pouquinho da manhã, já tinha um monte de ligação do advogado, de um familiar dele que tava lá também. E aí, falei, aconteceu alguma coisa, né? Aí foi só o tempo de ligar para advogado. E ele falou, estão levando seu pai aqui agora para... Eu falei, mas por quê? Pô, ninguém sabe, cara. Hoje é sábado. Aí você faz a associação na hora, nego. Pô, sábado? Você vai pegar... O que acontece? O que tem de urgência, assim, para você justificar um processo na iminência ali de transitar em julgado? O cara faz num sábado. Aí foi ver. Que dia é hoje? 22. Aí você vê o ardil, né, de querer fazer no dia 22. Mas foi um ardil de querer fazer no dia 22? 100%. Porque, porra... Vou te falar, olha só, vamos de trás pra frente. Tá. Eu acho que você vai perguntar isso, eu já me adianto aqui. Quando você lê a sentença, ela já estava pronta no dia 21, foi sexta-feira. Eu queria, assim que o advogado falou, eu falei, cara, me manda a decisão pra eu dar uma lida aqui pra eu entender o que tá acontecendo, porque daqui a 6h30 eu tive a notícia, 6h32 já tá a imprensa toda me ligando. Eu tenho que falar alguma, tenho que saber o que está acontecendo para fazer a defesa, né? Aí tu vai ver, Igor, ele fundamentou 90%, 99% em cima de uma vigília que eu convoquei a favor do meu pai, que aconteceria no sábado, 7 da noite. Sábado, 7 da noite.
Tu fez essa vigília pro teu pai fugir? Claro que não, meu irmão. Porra, cara, eu não posso mais, eu sei, mas eu não posso mais orar pelo meu pai. Esse cara conseguiu botar no papel intolerância religiosa, assim, e que se exploda o mundo. É isso mesmo, não pode ter movimento evangélico. Eu ainda falei assim, depois teve a vigília, né? 1h30 de vigília, depois foi todo mundo pra casa. Fizemos nossas orações, cantamos nossos louvores lá. Tinha umas pessoas lá, né, junto com a gente. Por que ele bota na sentença? Não, esse é o modus operandi de uma organização criminosa. É mais um ato ilegal que está sendo usado como uma desculpa para facilitar a fuga do Jair de casa. Eu falei, meu Deus, como é que o cara consegue chegar na conclusão dele? Tem que ter fumado muita coisa, tirado alguma coisa errada. Não tem explicação, o cara não está dentro de si, cara. Porque o lugar é longe da casa dele. Apesar de ser na altura do condomínio, pô, vai aí quase 1 quilômetro de onde a gente estava até a casa dele. Tá. E ele bota lá como se isso fosse o modus operandi que foi usado para os grupos golpistas na frente dos quartéis. Porque na cabeça dele, ele tá imaginando o quê? Vai convocar uma vigília, vai começar a lotar de gente, os caras não vão sair nunca mais dali, vão cercar o condomínio para não deixar o Bolsonaro sair. Na cabeça dele, eu acho que passou isso. Só que ele tivesse me perguntado, eu ia falar, cara, vamos fazer 1h30, 2 e vai todo mundo para casa. Vamos orar, vou pedir a Deus fé. É o que nos resta. Porque que foi isso que rolou, inclusive. Foi isso que rolou, inclusive. E aí eu fui no detalhe. Eu falei, pô, deixa eu ver como é que... Aí ele falou assim, como é que tá na decisão, Igor? No momento desta decisão, a postagem do senador Flávio Bolsonaro na Rede X já tinha 62 mil visualizações. Eu falei, pô, no momento, 62 mil... Cara, isso aí na minha rede social, em 10, 15 minutos, já chega isso aí fácil. Ainda mais um vídeo, né, convocando para uma vigília. Cara, eu postei o vídeo 16h54 da tarde. 15 minutos depois, já estava a sentença pronta. Irmão, não foi por causa da vigília. E já queria fazer no dia 22. Já tinha a resposta da Procuradoria-Geral da República e da própria Polícia Federal opinando pela transferência dele domiciliar para a Superintendência da PF. Então, assim, ele tinha tomado a decisão antes da minha convocação para a vigília, porque é um direito constitucional de reunião pacífica, de manifestar a minha religião. E ele ignorou. Não, isso aqui passou a ser um ato ilegal. E aí depois vem a história da tornozeleira. Quer dizer, não foi nem a vigília e nem a tornozeleira que, na real, motivou a transferência dele para a Superintendência da PF. Para mim, até agora, tinha sido o lance dele enfiar o ferro de solda na tornozeleira. Não, isso. Porque, veja, um leigo que nem eu, vai pensar, bom, se alguém tá com uma tornozeleira, qualquer coisa que eu faça na tornozeleira, minha casa vai encher de polícia. Vai encher como aconteceu. Não deu, acho que 40 minutos depois que foi acionado lá algum alarme lá na central de monitoramento, já tinha policial lá. E os caras chegaram, olharam a pulseira, a tornozeleira dele, e você vê, né, como é que é a maldade, ô Igor. Eles vazam o vídeo da pessoa que tá ali naquela hora, gravando o vídeo para mostrar o que tinha acontecido. Primeiro eles vazam sem o som. Pra quê? Porra, pra humilhar o cara. Pra expor o cara. Se hoje um policial carrega alguém preso com a blusa do Flamengo, ele vai responder a um processo, pelo menos uma infração disciplinar, ele vai responder. Tá expondo a pessoa, o time de futebol, não sei o quê. Mas filmar a tornozeleira na perna dele, tudo bem, tudo ok. Ele merece, né? Ele tem que sofrer, ele tem que ser humilhado. Aí no primeiro momento vaza um vídeo sem som. E eu já tinha reconhecido, pô, parece a canela do meu pai, aquela canela feia pra cacete, né? A pelezinha fina, coitado, já tá com a pelezinha fina ali. E logo depois eu libero o áudio. Como é que o cara fala do pai dele? Porra, Aí libera um áudio. Aí quando você vê ele respondendo as perguntas da policial que tá ali filmando, cara, tá claramente com a voz arrastada. Tá alterada a voz dele. Aí a gente começa a falar, o que aconteceu, cara? Aí você vai puxando na história aquilo que a defesa coloca para explicar para Alexandre de Moraes o que tinha acontecido, foi a real mesmo. Ele estava tomando um remédio, tinha uma outra médica que aqui de Brasília que acompanhava mais de perto o presidente Bolsonaro, e ele estava com a crise na hora, aguda. E ela foi prescreveu um remédio, botou na receita o remédio, sem ter consultado outra equipe. Eu aproveito aqui para falar para todo mundo que começou a atacar essa médica, cara, não façam isso, cara. Ela fez ali na maior das boas intenções para ajudar meu pai a sair da crise que ele estava passando naquela hora. Não teve nenhuma intenção. Começaram a acusar a mulher de querer matar o Bolsonaro. Nossa. Ameaçar de morte a menina nas redes sociais. Uma grande injustiça. Não façam isso. Ou vão para a rede social dela agora e peçam desculpas
Porque não tem absolutamente nada. Essa mulher não queria mal nenhum pro meu pai, pelo contrário, queria ajudar ele naquela hora. Mas assim, quando aí você vai, os médicos vão olhar quais foram os remédios que foram dados, qual é a consequência da mistura desses dois remédios? É aquela mesmo, é ele entrar em paranoia, ele ficar enfim, viajando, não tá em si. Se você olhar a tornozeleira, pô, não tem os furos assim numa linha reta, né, cara? Parece um cara completamente sem coordenação motora nenhuma, que parece que tá mexendo a colher ali em cima da caixinha da tornozeleira. Quer dizer, alguém que quer fugir vai mexer na caixinha? Não, mete a tesoura na pulseira lá e vai embora. E já era. Só que eu tenho um problema, né? Ele vai sair de casa, vai dar de cara com 4 policiais na porta da casa dele, monitoramento 24 horas por dia. Cara, é impossível, só se ele saísse voando. Então, ele não foi acusado de ter asa ainda, né? Tá quase chegando lá, só falta isso. Então, assim, uma coisa impossível de acontecer, mas ele queria fazer de qualquer forma, só, enfim... E é isso que a gente está vendo hoje. O Bolsonaro hoje é uma pessoa sequestrada, está num cativeiro, que está tendo um tratamento pior do que chefe de facção criminosa.